Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 10. Maravilha. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 10. Nós vamos ler do 10 até o 20. Filipenses 4, do 10 até o 20. Quem encontrou, diga amém. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, né? Filipenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 10. Amém? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, quanto também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância quanto de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos à minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativos, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Volte aí ainda mais um pouco, no capítulo 4, a partir do versículo de número 4, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação contida de todos os homens, perto está o Senhor. Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo. E a nossa oração, Deus, é para que através desta palavra o Senhor possa alcançar o nosso coração. Que onde esta palavra chegar, onde esta palavra alcançar, a tua glória, teu Espírito Santo, possa, Deus, alcançar também esse coração. Que esta palavra possa nos encher, nos renovar, nos fortalecer na tua presença. É o que nós oramos, é o que nós pedimos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Nós lemos um texto do apóstolo Paulo, escrito à igreja que se encontrava em Filipos. Apóstolo Paulo é um personagem ímpar do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo é um personagem ímpar do Novo Testamento. É, sem sombra de dúvidas, considerado por muitos o maior pastor do Novo Testamento. Ninguém ganhou tantas almas e abriu tantas igrejas quanto o apóstolo Paulo. 70% da nossa teologia
70% daquilo que nós acreditamos, nós baseamos a nossa caminhada cristã teologicamente em cima dos escritos do apóstolo Paulo. O caminho teológico da nossa doutrina é mais ou menos esse: Jesus ensinou uma filosofia, um pensamento. O apóstolo Paulo começou a organizar esse pensamento, colocando ele em cartas, no papel, em forma de doutrina. Quem pega a ideologia de Jesus e transforma essa ideologia em doutrina, em mandamento, é o apóstolo Paulo. Santo Agostinho de Hipona, por volta do 3º século depois de Cristo, organiza os assuntos de Paulo em teologia, que nós chamamos de teologia moderna, né? Começou a dar uma estrutura ao pensamento teológico do apóstolo Paulo. Na Reforma Protestante, os pensamentos de Santo Agostinho de Hipona, essa organização teológica, ela é dividida sistematicamente em doutrinas, para que ficasse mais fácil o estudo da igreja, visto que em 1517 a igreja estava querendo retornar à busca a Deus através da interpretação da sua palavra, né? Então, é claro que a ideia, o pensamento, ele é de Cristo, e a organização começa a vir do apóstolo Paulo. Antes de Paulo, outros apóstolos até pregaram aos gentios. Paulo não é o único apóstolo a pregar aos gentios. Essa missão foi dada a Pedro. Mas parece que não deu muito certo Pedro, judeu, falando aos gentios. Então, quando Pedro está pregando aos gentios e o negócio não está acontecendo como deveria, Deus, na sua infinita sabedoria, olha para alguém na terra e resolve chamar ou eleger ou escolher este homem para desenvolver essa tão importante tarefa. Paulo, antes de ser Paulo, antes de se converter ao cristianismo, se chamava Saulo. Era um judeu que tinha saído junto com seus pais, ou provavelmente os seus pais saíram no movimento chamado diáspora, que aconteceu com o fato dos judeus não concordarem com a venda do governo político a Roma. Muitos judeus saíram de Jerusalém, saíram da região da Judéia e viveram um movimento chamado diáspora, onde eles foram viver nas principais capitais do mundo naquela época, à procura mesmo de um lugar melhor de vida, onde eles pudessem fazer dinheiro, prosperar, e uma forma de revolta também contra o que estava acontecendo entre os judeus, com a entrega do governo político para Roma. Os pais do apóstolo Paulo vão para Tarso, que fazia parte do Império Romano, e provavelmente ou Paulo era muito novo quando foi para lá, ou nasceu neste lugar. Ali ele foi criado debaixo da lei, da rigorosidade da lei do Senhor. Paulo era um escriba, alguém que levava a lei. Saulo era um escriba, alguém que levava a lei muito a sério. Uma coisa que esse tipo de judeu, essa classificação de judeu praticava, era a rigorosidade com a lei. Para Saulo, a lei precisava ser cumprida a qualquer preço. Aos 12 anos de idade, ele retorna do Império Romano para Jerusalém e mora com provavelmente um casal de tios que ele tinha na cidade. E uma das preocupações dos pais de apóstolo Paulo em mandar ele para Jerusalém é justamente pelo fato dele fazer parte de um importante partido político entre os judeus, aprender essa rigorosidade da lei a qualquer custo. Saulo e Jesus, melhor dizendo, são mais ou menos contemporâneos, é mais ou menos a mesma idade. Nós não sabemos dizer se em algum momento os dois se encontraram, talvez com Jesus pregando algum sermão em Jerusalém ou caminhando pela Judéia. Nem a tradição nos deixou isso relatado através da história, nem a Bíblia deixou isso relatado para nós. Mas fato é que após a morte e a ressurreição e a ascensão de Jesus, quando o Evangelho começa a ser disseminado por toda a Judéia, aquilo causa uma revolta muito grande no coração de Paulo, que era fariseu, né? Eu citei aqui escriba, tentando lembrar o nome do partido político que ele fazia parte, mas Paulo era fariseu. E
para um fariseu, aquele movimento que estava acontecendo naqueles dias, era um movimento que ia contra o judaísmo, que ia contra a lei. Um novo meio de salvação está sendo apresentado. Se coloque no lugar de Saulo, mas não se coloque no lugar do Saulo, Paulo convertido, se coloque no lugar do Saulo, judeu, fariseu, que quer ver cumprir a lei a qualquer custo, que acredita no cumprimento da lei e na salvação dos judeus através da lei, um mestre em Israel, criado aos pés de Gamaliel, alguém que sabe tudo sobre a lei de Moisés. De repente, alguém chega pregando uma novidade de salvação, a graça. As pessoas chegam acreditando num tal de Jesus que havia começado a pregar as boas novas, e ali naquele momento pessoas começam a se converter do judaísmo para esse cristianismo. Saulo entende que isto era uma afronta à lei de Deus, e ele sai pregando contra o cristianismo, tentando impor entre os judeus a prática da lei a qualquer custo. No pensamento de Paulo, de Saulo, no coração de Saulo, o cristianismo não poderia corromper a lei judaica. No pensamento, no coração de Saulo, aquilo era uma blasfêmia, aquilo era uma afronta, e Saulo então de Tarso começa a perseguir os cristãos, as pessoas que estavam difundindo esse evangelho e pervertendo o coração dos judeus. E essa perseguição, ela começa a se tornar implacável, porque não é apenas uma perseguição que impede a pregação do evangelho, é uma perseguição que começa a matar cristãos, a matar pessoas que serviam a Cristo, entre elas o jovem Estevão, o primeiro mártir da igreja do cristianismo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, Estevão é preso enquanto pregava em praça pública, é levado, é açoitado, é conduzido para fora da cidade, e por causa da pregação do evangelho, ele é apedrejado até a morte. Quando ele morreu, pegaram as suas vestes, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do 53 ao 57, e julgaram as suas vestes como sinal de concordância, e de quem estava à frente daquele movimento, de um jovem chamado Saulo. Ele participa não apenas da primeira morte, por causa da pregação do evangelho, mas a busca por essa perseguição, a busca pela morte de mais cristãos, ela cresce a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, e começa-se ali uma perseguição ferrenha, absurda, aonde o sangue dos cristãos eram derramados única e exclusivamente pelo fato deles se declararem cristãos. No capítulo 9, ou pouco antes do capítulo 9, Saulo fica sabendo que um grupo de pessoas em Damasco havia recebido o evangelho e a cidade estava se convertendo. Saulo sabia que naquele lugar os principais discípulos estavam pregando naquela cidade. Talvez alguém tinha marcado uma reunião, então Saulo se reúne com os soldados romanos e pede uma guarda romana para que o acompanhasse até aquela cidade e matasse os cristãos que estavam reunidos ali. E Paulo sai em caminhada junto com os soldados romanos para mais uma perseguição implacável, para mais uma vez derramar sangue dos cristãos. Mas chegando em Damasco, algo aconteceu. Eu diria que duas coisas importantes aconteceram naquela tarde. A primeira delas é que Deus livrou os nossos irmãos que estavam pregando o evangelho em Damasco de serem mortos naquele dia. Se a viagem de Saulo não é interrompida por uma experiência pessoal com Cristo, aqueles irmãos tinham morrido naquela tarde. Aquele teria sido o último dia de pregação, aquele teria sido o último culto. Talvez o evangelho não teria crescido ou se expandido como aconteceu depois, se Saulo não tivesse encontrado o Senhor a caminho de Damasco naquela tarde. Essa é a primeira coisa, o livramento dos irmãos. A segunda ação que vai acontecer, o segundo milagre que vai acontecer é a conversão de Saulo.
do maior perseguidor do cristianismo para aqueles dias, de quem estava derramando sangue inocente, matando cristãos. O próprio Senhor Jesus, ressurreto e encarnado, desce do céu para a terra, no corpo glorificado, e aparece para Saulo e diz para ele no capítulo 9: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento escamas vedam os olhos de Saulo, ele cai de joelhos, e naquele momento ali ele tem uma experiência com Cristo, ele vê o Cristo glorificado, e essa experiência vai marcar a sua vida, porque Saulo não se converte depois disso, Saulo se converte nessa experiência. E agora só restava obedecer, cego, após ter caído literalmente do cavalo, ouvido uma voz. Quem estava com ele viu o clarão, viu a luz, mas não ouviram a voz. Só Saulo ouviu a voz, e a voz direciona Saulo até a rua direita, a casa de um discípulo, e fala: vai lá e procura este homem, ele vai te dizer o que fazer. Meio que sem entender, as pessoas que estavam com Saulo conduzem ele até o endereço mencionado pelo Senhor para que ele fosse. E naquele momento os discípulos que estão em Damasco têm medo de se encontrar com Saulo. Senhor, o homem vem cá para matar a gente, o Senhor está mandando ir lá orar por ele? Misericórdia, Deus, não impede isso não. No momento que Saulo recebe ali, a oração, com imposição de mãos, as escamas caem, e ele se levanta a partir daquele momento como um novo homem. Ele não teve o seu nome trocado ou substituído. Saulo era o nome grego, Paulo é o nome judeu. Jesus não mudou o nome de Paulo, ele tinha dupla cidadania, ele tinha um nome grego com cidadania grega, e ele tinha um nome judeu, de origem judaica, porque ele inclusive era fariseu. E aqui, irmãos, um dos maiores milagres vai acontecer, porque o homem que era o maior perseguidor do cristianismo naquele tempo, naquela época, vai se tornar o maior pastor do Novo Testamento. Ninguém abriu igrejas como Paulo abriu igrejas, ninguém ganhou almas como Paulo ganhou almas, ninguém fez pelo cristianismo, pela igreja cristã, o que Paulo fez pela igreja cristã. Sabe o que me chama a atenção em Paulo? A mesma intensidade, a mesma rigorosidade que ele tinha enquanto era fariseu, judeu, perseguindo cristãos e pregando a lei de Moisés, a mesma intensidade, a mesma capacidade, o mesmo nível, ele vai utilizar agora voltado para o cristianismo. Ele pega as forças, tudo o que ele sabia, tudo o que ele tinha, toda a sua capacidade intelectual, que era utilizada para o judaísmo, em favor da implantação da lei a qualquer custo, ele agora vai fazer na mesma intensidade para o cristianismo. Estou contando para você a história de Paulo, mas é importante que nós aprendamos algumas coisas ao longo dessa história. A primeira delas é que, como que no passado, quando servíamos ao Deus errado e a religião errada, éramos mais dispostos a fazer algumas coisas do que agora que nos convertemos. Nós precisaríamos usar a mesma intensidade, a mesma capacidade. As religiões mais equivocadas que existem lá fora, no nosso contexto Brasil, costumam ser as que estão mais cheias. Fácil, o catolicismo junta 500, 700 pessoas dentro de um templo. Isso acontece no máximo dentro de uma igreja evangélica na nossa cidade. Aparentemente, a Bíblia nos ensina isso, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Muitas vezes antes de se converter, você ia em Aparecida do Norte, você pagava promessas que até você duvidava que pagava.
Você cumpria um preço, você pagava um preço porque você entendia que a sua religiosidade dependia daquilo. E na hora que você se converte, você se torna um preguiçoso, com o perdão da palavra. A maioria dos crentes não faz 50% do que ele fazia na igreja católica, que era sem sentido algum. Pergunta um católico sobre missa e ele não conseguirá explicar para você qual é o sentido da missa, mas ele não falha um domingo sequer, ele vai lá tomar a comunhão. Aí quando a gente converte, nós relaxamos, nós achamos que na igreja a gente pode ser turista e não precisamos fazer nada. Quando você era católico, você trabalhava na feira do amor, você fazia um monte de coisa, você ia no terço dos homens, você quebrava o pau, tinha encontro de jovens, você estava lá e aquilo era sem sentido algum. Agora que nós nos convertemos, nós nos tornamos preguiçosos. Seus pais católicos, seus avós católicos, pode ter a idade que for, domingo ele vai de bengala, carregando um banquinho, ele não pode deixar de ir à missa, servindo ao Deus errado. Nós estamos servindo ao Deus certo, e somos iguais turistas na presença de Deus, de vez em quando a gente aparece. Somos incapazes de fazer qualquer coisa. Nós deveríamos ter nos convertido da mesma maneira e na mesma intensidade que nós servíamos ao diabo, que nem devia ser servido naquela época. Nós deveríamos servir a Deus, mas na maioria das vezes nós nos tornamos piores. Eu me lembro quando eu cheguei em Bom Despacho, tinha uma moça que tinha se convertido do Testemunho de Jeová. Não sei se é antiético citar o nome dela, mas é um testemunho bom, né? Então acredito que ela glorifica a Deus por isso. O nome dela é Élida. E aí ela tinha se convertido em Testemunho de Jeová. Pois você não acredita que todo dia, todo domingo de manhã, ela continuou saindo com o folheto da igreja e a Bíblia debaixo do braço para evangelizar? E aí eu fui um dos que perguntei para ela: minha irmã, se converteu? Continua saindo? Ela continua. Porque quando era o Deus falso eu saía, e agora que é o Deus verdadeiro eu não vou sair mais. Quando era o Deus falso você ia, você enriquecia os outros pagando especial para Aparecida do Norte, porque quem faz é para ganhar dinheiro, não é para você rezar não. A pessoa vende 50 passagens, arrecada 10 mil reais, a empresa de ônibus cobra ela 2 para levar lá, ela ganha 8. A maior dificuldade que tem é você pregar alguém que mexe com viagem para Aparecida do Norte. Ele não quer perder o que ele ganha numa viagem. Essas são as pessoas mais difíceis de evangelizar, porque ela tem esperança no lucro, como aconteceu em Atos 16. Você ia, você gastava dinheiro, você faltava do serviço, você pedia para faltar do serviço, você ia lá, voltava, viagem de bate e volta que eles falam, né? E voltava no mesmo dia, ficava a pé o tempo todo, nem em hotel você dormia, ficava só dentro do ônibus, muitas vezes não tomava banho, não fazia nada. Não sei se essa foi a realidade dos irmãos que estão aqui, mas é a realidade de muitos. Chegava em casa feliz. Ou se tiver alguma coisa na igreja e tiver uma pulga fora do lugar, você reclama. Mas quando você servia ao Deus falso, você não reclamava. Nós deveríamos nos converter igual Paulo, numa intensidade talvez até maior. Paulo vai canalizar todas as forças que ele tinha para perseguir, agora para pregar o Evangelho. Ele tenta pregar o Evangelho em Jerusalém, só que os discípulos não acreditam na conversão dele. Gente, como que pode um homem que estava matando nós até semana passada, querer uma oportunidade para falar no microfone, no púlpito da igreja? Pedro fala com ele: não, meu filho, não vem com essa, que aqui você não vai pregar. Sabe quantos anos Paulo fica esperando uma oportunidade em Jerusalém? 10 anos. Paulo não converteu e saiu pregando não, irmãos. 10 anos, tenta encostar em Pedro, Pedro aguenta ele só 15 dias e fala: só, não quero saber de você.
Onde ele chegava para pregar, os irmãos tinham medo de deixar ele pregar, porque achavam que ele estava disfarçado, que uma hora ele ia se revelar e ia matar todo mundo dentro de um culto na igreja. As pessoas não acreditam na conversão de Saulo, as pessoas não acreditam que ele havia mudado. E por 10 anos ele vai passar por um tratamento de Deus, até que ele tivesse pronto. A soberba grega precisava ser quebrada. Experiências reais e verdadeiras com o Senhor precisavam ser alcançadas. Paulo precisava aprender do cristianismo, e ele vai dedicar 10 anos de sua vida para esse preparo. Sabe o que eu aprendo com isso também? 2 coisas pelo menos. O processo de Deus. Todos nós passamos pelo processo de Deus. O Senhor te conduz ao longo da sua caminhada a vários processos, para polir você, para fazer você alguém segundo o coração dele. E é extremamente importante que nós compreendamos o processo que estamos vivendo. Você tem que compreender o processo que você está vivendo, o tempo que você está vivendo. Talvez seja um tempo de luta, batalha, talvez seja um tempo de frieza espiritual, talvez seja um tempo de bonança, talvez seja um tempo de fortalecimento, de renovo. Quando nós somos enviados por Deus ao processo de Deus, nós precisamos entender esse tempo também. Paulo parece aceitar o processo em algum momento, e durante esses 10 anos ele vai se resguardar. Quando Paulo sumiu de cena, quando Paulo já não era lembrado por ninguém, refugiado na igreja de Antioquia, aprendendo ali o evangelho, estudando, orando, tendo experiências com Deus e o seu tempo de preparo. A segunda coisa que eu aprendo nesse processo: liderança não se faz do dia para a noite. Lendo Atos dos Apóstolos, a gente acha que o apóstolo converteu hoje, amanhã ele estava na viagem missionária. O intervalo de sua conversão, a primeira viagem missionária, é 12 anos. Tem muita gente aí fora que segue qualquer um. Camarada faz uma rebelião numa igreja qualquer aí, unge a própria testa, fala assim: sou pastor, e aí um monte de gente, camarada nunca passou na porta de um seminário, e arrisco a dizer que os que passaram, fizeram isso só para pregar um diploma na parede, porque conhecimento mesmo, zero. Se auto-ungem pastor, e um monte de gente vai atrás, sem preparo, sem processo, sem passar pelos caminhos que Deus mandou passar, ordenou passar, sem passar pelos processos que até Paulo, o homem mais preparado para o cristianismo, talvez naquele período, teve que passar. Liderança não se faz do dia para a noite. Ministério não é o homem que escolhe ter ministério, é Deus que vocaciona. Se você pensa que eu quero estar aqui, você está enganado. Eu estou aqui porque o Senhor me pôs aqui, porque se dependesse de mim, eu não estaria aqui. Foi Deus, não é porque eu quero. Quem tem ministério não tem interesse em ministério, é levantado por Deus ao ministério. Vez por outra, quando sofro alguma crítica, algumas críticas como me aproveitei de uma situação para ser ordenado a pastor, me aproveitei de uma situação para estar pastor de uma igreja, não estão levando em conta o que eu servi. Eu não vim para cá para isso. Eu fui convidado a vir para cá para servir. E eu trago cicatrizes do tanto que eu servi, do tanto que eu fui útil. Até o momento que eu não fui útil mais e fui dispensado. Mas eu servi. Porque eu não queria, nunca quis estar aqui. Se você me pegasse antes de converter, ou até mesmo no período de conversão, você jamais chegaria à conclusão que um dia eu seria pastor.
Quem faz um pastor não é a vontade humana. Você não acorda amanhã e fala assim, vou abrir uma igreja para mim. Não é assim, embora alguns encaram dessa forma. Ministério é chamado, é vocacionado. E aquilo precisava, a arrogância precisava ser quebrada no coração de Paulo. Porque ele se converteu se achando que ele era o máximo, que ele era o tal, tanto conhecimento grego no coração dele, era um pensador grego, um fariseu da lei, alguém que Jesus apareceu pessoalmente. Irmãos, depois da ascensão de Cristo, você tem a aparição de Jesus só para uma pessoa, é só para Saulo, é o último. Até João depois vai ver em visão. A soberba, a arrogância precisava ser quebrada. 10 anos ele é esquecido, até que alguém vai na igreja de Antioquia e vê a sua capacidade. E quem vê a capacidade de Paulo não é Pedro, não é João, não é Tomé, não é nenhum dos 12 que caminharam com Cristo, é Barnabé. Ele vai na igreja de Antioquia e vê Saulo ou Paulo dando um estudo bíblico e pensa assim, gente, esse homem pode ser usado por Deus. A esperança de Paulo até aquele momento era de pregar em Jerusalém, de ser pastor junto com os apóstolos em Jerusalém. Foi necessário 10 anos para que essa visão fosse quebrada. Barnabé chega para Paulo e fala assim, eu tenho um desafio para você. Não querem te dar oportunidade em Jerusalém? Vamos comigo pregar aos gentios. E eles programam a primeira viagem missionária, os dois. Levam consigo a João chamado Marcos e saem em direção à primeira viagem missionária. Algumas dificuldades no meio da viagem fez com que João Marcos voltasse para trás e atrapalhasse um pouco o cronograma da viagem missionária. Quando eles retornam da viagem missionária, havia sido um sucesso. Várias cidades, igrejas plantadas em cidades gentias, vários judeus esparramados pela diáspora foram alcançados e abriram nas suas próprias casas cultos domésticos, cultos familiares que se transformaram em grandes igrejas, o evangelho alcançando os gentios, o evangelho se propagando por toda a Ásia. Aquilo foi um sucesso. A primeira viagem missionária foi louvável, Deus agiu e Paulo descobriu o seu ministério, a pregação aos gentios. E aí ele começa a entender e a compreender por que Deus os separou. Ele começa a entender e a compreender os 10 anos se preparando para algo que ele não sabia, ele nem imaginava. O convite foi feito por alguém para que se pregasse aos gentios como que se tivesse sobrando dentro de algum lugar. Lá ele acha o seu ministério. Igrejas são plantadas, não dá nem para te falar o número, mas o número é grande. Inúmeras cidades visitadas, o evangelho começa a ser pregado nessas cidades e vão se multiplicando a partir dali. Paulo então, junto com Barnabé, resolve fazer a segunda viagem missionária. Há até uma manifestação de Deus nisso aí, que eles querem levar João Marcos novamente, o Paulo não, ele atrasou a gente na última viagem, não dá para ir. Então Barnabé vai com João Marcos por um caminho, e Paulo convida Silas para fazer a segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária, o resultado é tão quanto positivo a primeira, porém há mais perseguições. Durante a segunda viagem missionária, Paulo vai abrindo igrejas até que ele é preso. E um dos objetivos de Paulo era chegar para pregar o evangelho em Roma, porque ele era cidadão romano, ele tinha abertura. Era desejo do coração de Paulo que a graça do Senhor alcançasse os irmãos em Roma. Até essa prepotência aí de Jesus quebrou do coração de Paulo, porque quando ele chega em Roma para pregar, lá já tinha uma igreja, e ele vai apenas orientar os irmãos. Chega lá antes dele. Durante a segunda viagem missionária, Paulo é preso, e ele chega em Roma, mas não como ele queria chegar em Roma, livre para pregar o evangelho. Ele chega em Roma preso,
E da cadeia, durante a segunda viagem missionária, Paulo começa a orientar as suas igrejas, ou as igrejas que ele abriu, através de cartas, porque problemas começaram a chegar. Questionamentos teológicos começaram a chegar, as igrejas estavam crescendo, estava indo tudo muito bem, mas problemas começaram a surgir. Então Paulo começa a acompanhar as igrejas que ele abriu agora através de cartas, passando por momentos de grande dificuldade. Um dos piores momentos do seu ministério: preso, privado de pregar a palavra de Deus, dentro de uma cadeia, passando as dificuldades que um prisioneiro daquela época passava. Nos nossos dias, posso afirmar que os nossos irmãos presidiários, também a salvação para eles, não passam tanta dificuldade quanto há alguns anos atrás, Hoje há licitação e concurso para ver quem manda a comida para lá. Então não vai qualquer comida. Um prisioneiro come com acompanhamento de um nutricionista. Eu e você não, O camarada tem direito a 3 refeições por dia. Muitas pessoas aqui fora não conseguem isso. A mulher do presidiário, se tiver filho, recebe um auxílio prisão, que, se eu não me engano, é R$ 1.900. O camarada é resguardado por direitos humanos lá dentro. Ele tem mais direito lá dentro do que você aqui fora. Naquela época não era assim. As prisões não eram assim. Paulo é preso mais de uma vez. Em Atos 16, por exemplo, ele é amarrado no tronco no interior do cárcere, dentro da rede de esgoto da prisão, após ser açoitado. As dificuldades eram diferentes. Por algum motivo, Paulo precisou de algum dinheiro lá na prisão. E um homem chamado Epafrodito sai da igreja de Filipos com uma oferta para Paulo, na prisão. Epafrodito vai até a prisão em Roma e leva uma oferta para Paulo. Aquela oferta chega no momento que Paulo precisava muito, e o coração de Paulo se alegra. Então, através de Epafrodito, Paulo vai mandar uma carta de agradecimento aos filipenses, que é a origem dessa carta. Por que Paulo escreveu a carta aos filipenses? Porque o Epafrodito foi na prisão, num dos piores momentos do apóstolo Paulo, levou uma oferta ao ministério de Paulo. Não é uma oferta à igreja, é uma oferta a Paulo, e ele precisava desse dinheiro. Como um gesto de gratidão, ele devolve à igreja uma carta, aonde ele agradece. Nessa carta, o apóstolo Paulo vai aproveitar para dar algumas recomendações importantes à igreja. Entre elas, o tema da carta: servir ao Senhor com alegria. Te contei uma longa história para chegar nesse tema. Servir ao Senhor com alegria é o tema da carta. Para muitos pregadores dos nossos dias, o maior pastor do cristianismo não serviria para ser nem obreiro, porque o camarada está preso, abandonado, passando dificuldade, enfrentando tribulação, por pregar o evangelho. Sabe o que nós entendemos por ministério bem-sucedido? Se o pastor tiver uma igreja com 400 membros, um carro do ano, uma casa própria, um sítio, viajar para a praia, ficar postando com a esposa dele assim: eu que na praia, irmãos, estou descansando, essa baita dessa obra dá trabalho demais, estou cansado de pastorear os irmãos, deixa eu descansar nessa praia aqui, gente. Para muitos, esse é o ministério pastoral bem-sucedido. Se olharmos à luz do ministério de apóstolo Paulo, ele não tem um ministério pastoral bem sucedido, porque o camarada está preso, passando dificuldade financeira. No pior, piores momentos do seu ministério, ele vai falar sobre servir ao Senhor com alegria.
Conta a tradição que enquanto Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses, quando ele chega no capítulo de número 4, no versículo de número 4, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. A versão original traz aí um ponto final depois do alegrai-vos sempre no Senhor. Diz que o soldado romano estava em pé atrás de Paulo, vendo ele escrever à luz de vela, com um pouco de tinta e uma pena, e ele encerraria a carta aqui. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, ponto final. Aí o soldado romano assim, perguntou para ele: acabou? Ele: acabei. Então vem cá que está na hora do seu açoite. Amarrou Paulo no tronco, deu nele uma sessão de açoites, que eram 40 chibatadas mais uma sessão de açoites era dada por um chicote, com um pedaço de pau, hastes de borracha, e na ponta tinha lâminas de ferro, ou pedaço de osso. Você dava as 40 chibatadas nas costas, ou parava quando dava para ser vista a olho nu o osso da costela. O soldado Jesus passou por isso 2 vezes na mesma noite. É o único na tradição cristã, é o único na história da condenação romana, que passou por 2 sessões de açoites na mesma noite. O soldado romano leva Paulo, amarra Paulo no tronco e 40 chibatadas mais uma. Ou já dava para ser visto a olho nu o osso da costela, ou as costas de Paulo estavam todas dilaceradas. O soldado romano volta com ele aonde ele estava escrevendo, senta ele e fala assim: continua escrevendo o que você estava escrevendo. Aí o que Paulo escreve, irmãos? Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. E essa última parte da carta, escrita depois que ele já tinha finalizado, ele vai falar sobre alegria no sofrimento. Como que pode alguém preso, açoitado, dilacerado, perseguido, impossibilitado de fazer o que foi chamado para fazer, estar alegre em Deus? Só tem uma explicação: a presença do Espírito Santo. É ela que é capaz de nos fazer alegres em meio ao sofrimento. Quantas vezes nós caminhamos por aí e afirmamos estar tristes, desanimados, frios, cabisbaixos, por causa de coisas pífias, pequenas, perseguições pequenas. Paulo nos convida essa noite, irmão: se alegre em Deus. A nossa alegria está inteira ao Senhor. A nossa alegria não está na porta aberta, não está no dinheiro na conta, não está nas coisas dessa terra. A nossa verdadeira alegria está inteira o Senhor. Essa é a sua alegria. Entenda onde está a sua verdadeira motivação. Para de ficar por aí entregando o seu coração à depressão, olhando para aquilo que está dando errado, e começa a fazer de Jesus a sua alegria. Nós precisamos, irmãos, começar a encontrar força aonde não temos. Essa é a nossa esperança. Nós precisamos aprender a conviver com as dificuldades da vida, e o apóstolo Paulo cita ela para nós no texto que nós lemos: em tudo sei contentar-me com o que tenho. Esse é o nível de maturidade cristã que nós precisamos alcançar. Passar por dificuldades sem que a nossa fé seja abalada. Sei estar abatido, sei estar alegre. Você sabe estar com o Senhor, independente do momento que você estiver passando? A gente tem que aprender isso, irmãos. Nós estamos nos entregando aos desafios. A qualquer coisinha estamos desistindo. Entramos para dentro do nosso quarto, entregamos os pontos facilmente. Eu sei que não é fácil,
Ah, pastor, para o senhor é mais fácil. Não é não, não é mais fácil não. Tenho lutas iguais a você tem lutas, tenho problemas iguais a você tem problemas, e tem muitos problemas de outras pessoas que se tornam os meus problemas também. Obrigado, Joaquim. Você sabe estar contente em Deus em todos os momentos que você vive? A vida, irmãos, ela vai nos conduzir a tempos diferentes, como conduziu Paulo. Haverá momentos que nós teremos abundância, e haverá momentos que nós teremos escassez, e a sua fé em Deus precisará estar inabalável, mesmo que você chegue ao ponto de ser preso, açoitado, escorraçado, humilhado, desacreditado. Você sabe se contentar com tudo o que você tem? Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim em abundância quanto de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes nós compreendemos esse texto aqui de maneira equivocada. Tem crente que pensa assim: tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, tudo vai dar certo, tudo eu posso, porque o Senhor me fortalece. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo dizer o seguinte: se eu estiver com fome, o Senhor me fortalece. Se eu tiver mesa farta, o Senhor me fortalece. A maturidade cristã é alcançada quando nós aprendemos a estar com Deus independente da situação. Você está passando por um momento difícil, não larga Deus, porque Ele é o único que pode te ajudar. Muitas vezes homem não vai poder te ajudar, banco não vai poder te ajudar, psicólogo não vai poder te ajudar, terapeuta não vai poder te ajudar. Em alguns momentos vai, não estou pregando contra não. Mas vai ter situações que nada a não ser o Senhor vai te ajudar. Deus é quem você não deve largar. A obra de Deus é a causa que não pode parar. E Paulo não venceu isso. Paulo não venceu isso. Ah, vou me trancar aqui dentro de casa, não vou no culto mais, vou ficar aqui buscando a Deus sozinho. Paulo não fez isso não, porque quando ele foi impedido de fazer a obra de Deus, você sabe o que ele fez? Escreveu carta, pregou para quem ia na prisão, fez a obra em Roma de dentro da prisão, porque nada podia parar a obra. Pensa nisso, meu irmão. Você está passando um momento difícil, se envolva com a obra de Deus, corra para a obra de Deus, porque é na obra de Deus que esse Deus vai te fortalecer e renovar suas forças. Aliás, tem hora que é até mais fácil correr para perto de Deus quando nós estamos no momento difícil. E nós precisamos correr mesmo, não é que não temos que correr não, mas precisamos ir para Deus, porque na maioria das vezes só Ele vai nos ajudar. Corra para perto de Deus. Se o momento está difícil, vem para a igreja, vai para o joelho, quebrante o seu coração, clame ao Senhor mesmo quando você não tiver forças para clamar, chore na presença do Senhor, leia a Bíblia mesmo que você não tenha vontade de ler a Bíblia. Está difícil, meu irmão, corra para o Senhor, porque Ele é a solução para você. E quando tiver tudo bem, não largue Deus. Tem hora que é mais difícil servir a Deus quando está tudo bem do que quando está tudo mal. Aliás, é muito grande o número de pessoas que quando sai da dificuldade, some da presença de Deus. É muito grande. As pessoas não saberem estar com Deus no tempo da bonança. Saber aproveitar o tempo de paz, né? Foi uma das coisas que Salomão acertou e pecou também ao mesmo tempo.
Davi viveu um tempo de guerra, 40 anos de guerra, matando gente, fio da espada, sangue sendo derramado, uma loucura. Guerra quase todo dia. Parece que quanto mais filisteu matava, mais filisteu tinha para matar, custou acabar com eles. Quando é Salomão, não teve guerra, o momento é de paz. Salomão aproveitou para encher os cofres do palácio, no momento de bonança. Aproveite o tempo de paz que Deus tem te dado para guardar alguma coisa. Pastor do céu, nunca vi tanto dinheiro quanto agora. Guarda, porque o ciclo é o mesmo, é 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Você está vivendo a fartura, guarda para quando a escassez vier, porque vai vir também, são as fases da vida. Não estou profetizando isso para você não, é o que a vida faz com a gente. Hoje você tem um bom emprego, amanhã você não tem. A vida faz isso. Salomão pecou no tempo de paz porque aquietou demais o seu coração e acabou fazendo coisa errada. Então, você está vivendo um tempo de paz, permanece com o Senhor, aprenda o que Paulo aprendeu. Você pode, porque o Senhor te fortalece a passar por toda e qualquer situação. A nossa fé, irmãos, ela precisa estar separada das circunstâncias, entende? Circunstâncias desse mundo terreno não podem abalar a nossa fé, meu irmão. Se o mundo estiver acabando, ou se o mundo estiver crescendo, a nossa fé tem que ser a mesma, entende isso, meu irmão? Espiritualidade e mundo físico precisam estar separados. Não importa o que você está vivendo no seu trabalho, não pode abalar a sua fé, seja bom ou seja ruim, porque quando está bom, abala a fé também. Está lá no serviço, ganhando muito dinheiro e tal, e vindo dinheiro igual água, vai para cachaça, cerveja, boteco, gasta dinheiro com o que não pode. Não, meu irmão, circunstâncias terrenas não podem abalar a nossa fé. Nós precisamos aprender a separar essas coisas. Terra é terra, céu é céu. Ou nós vivemos na terra ou nós vivemos no céu. Se essa terra tem consumido o seu coração com o que tem acontecido aqui, significa que você não está com os pensamentos no céu, você está nessa terra. Independente, o correto é que nem a nossa saúde influenciasse. Não, minha saúde está bem, estou um coco, servindo a Deus, usando minha saúde para a glória de Deus. Não, estou doente, à beira da morte, o médico me deu só 2 semanas de vida. Eu estou servindo a Deus e o meu coração está com o Senhor da mesma forma. Circunstâncias terrenas não podem ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada. Essa frase não é minha, é de Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 18, porque as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada. Colossenses 3, pensai nas coisas que são do alto. Aos Tessalonicenses, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Apresentai-vos diante do vosso Deus com orações de súplicas e ações de graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. O que acontece nessa terra é terra. A sua fé, a sua espiritualidade não pode ser abalada por isso. Quando é abalada, vira depressão. Quando é abalada, vira desânimo. Quando é abalada, vira desistência. Pastor, estou assim, o que fazer? Vamos fazer o que Paulo fazia. Vamos buscar forças naquele que nos fortalece. Ele é o nosso Deus. É o resumo da carta de Paulo aos Filipenses. Ele pagou o preço por nós. Ele se humilhou à forma humana, abrindo mão da sua glória de Deus, desceu nesta terra, morreu numa cruz, ressuscitou ao 3º dia, para que um dia todos os joelhos que estão nos céus, na terra, embaixo da terra, confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É só isso que importa, meu irmão.
Ele pode te fortalecer. Talvez eu não consiga, talvez o seu amigo não consiga, mas Deus pode renovar as suas forças, independente do momento que você esteja passando. Se alegre em Deus, busque alegria no Senhor, clame a Deus, chama por Ele, grita por Ele, pede socorro a Ele, porque é dele que vem o seu socorro, é Ele que quer levantar você. Não para, meu irmão, não para de lançar as suas redes, não para de orar, não dê um passo atrás, siga em frente. Eu tenho até medo quando algum cristão fala comigo que vai dar um passo para trás, porque eu não vejo Paulo dar um passo para trás, nem quando estava preso. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, se estamos em Cristo, nós não entregamos cargo, nós não deixamos de fazer nada na obra, nós seguimos avante, porque o que importa é a obra, é o reino, é a pregação do Evangelho. Precisamos parar com as nossas mesquinhez, precisamos parar de ser cri-cri demais, achar que Deus precisa de nós, que a igreja precisa de nós. Se fortalece em Deus, meu irmão, e segue em frente. O que o diabo tem usado para te parar, tem certeza que não é nem, passa nem perto do que ele fez com o apóstolo Paulo, e ele não parou. Por que você está parando? Por que você está nessa aí de dar um passo para trás? Dar um passo para trás significa dar corda para o mundo. Dar um passo para trás significa dar asa para o diabo, legalidade para o inimigo entrar na sua vida. Um passo para trás significa um passo a menos em direção a Deus, e um passo para mais perto do capeta. Você está voltando para o mundo. Para com isso, o Senhor te fortalece, é o Senhor que te renova. Levanta, meu irmão, ninguém mandou você parar. Continua lançando as suas redes, continua tendo fé, continua fazendo, faz o que dá para fazer em momentos de dificuldade, porque tem hora que a gente faz, é o que dá para fazer, é o nosso melhor, sempre, mas muitas vezes é o que dá para fazer. Eu não posso falhar no que dá para fazer. Não dá para ir pregar, eu vou mandar carta. Não dá para continuar conquistando povos, eu vou conquistar quem está nessa prisão. Mas eu não vou parar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, enquanto está preso em Roma, é condenado à morte. Não posso dizer para você, porque nem a tradição disse isso veio no meu coração agora, mas tem uma possibilidade. Talvez o carcereiro que açoitou Paulo enquanto ele escrevia esse texto, tenha sido o mesmo carcereiro que depois Paulo fez amizade dentro da prisão. Sabe por que Paulo não morreu imediatamente quando estava em Roma? Porque ele ganhou para Cristo o chefe da cadeia. Olha aí, o camarada, se fosse eu no lugar do Paulo, ia entrar em depressão. Estou preso, acabou, vou morrer igual, mata eu mesmo, ia desistir. Paulo não, ainda tinha alguém para ganhar. Ele ganha o chefe da prisão em Roma. Isso é muito importante, sabe por quê? O chefe da prisão vai conceder para Paulo prisão domiciliar em Roma, e vai dar para ele ainda mais 2 anos. Era para Paulo morrer, entendeu? Preso em Roma era para morrer. Ele ganha o carcereiro para Jesus. O carcereiro entende que o evangelho ainda precisava ser pregado por Paulo naquela cidade, e dá para ele prisão domiciliar em Roma, e ele dá assistência à igreja em Roma durante 2 anos antes de sua morte. O carcereiro conseguiu segurar até o último momento. Não livrou Paulo da morte, mas segurou até o último momento para que ele cumprisse a missão que Deus deu para ele cumprir. Não desanima, porque Deus te confiou coisas para fazer que você ainda não fez, a chegar a lugares que você ainda não chegou. Não desanima, não para. Para finalizar a história que eu comecei a contar nessa mensagem, chega o dia da morte de Paulo.
próximo à sua morte, ele escreve 2 Timóteo. Em 2 Timóteo ele está preso, sozinho, já é um velho, idoso. E Paulo escreve a Timóteo pedindo assim: traga minha capa, porque eu estou sentindo frio. Traga-me também bons pergaminhos. Olha que interessante, final da vida o camarada está preocupado em ler livros. Vê lá, irmão, se Paulo, no final de sua vida, o maior nome do Novo Testamento, o maior homem do cristianismo, a nível de servo de Jesus, o maior expoente do Novo Testamento, o maior pastor que nós já tivemos, no final de sua vida está precisando ler. Quantos de nós aqui entra ano e sai ano, não lê nada? Até o EAD que nós fazemos, a gente cola do braille as respostas, senão nós não lemos nem o material. O Paulo no final da vida está preocupando em ler livros, em ter conhecimento. Pelo amor de Deus, irmão, sabe o que fortalece a nossa fé? Conhecimento a respeito de Deus. Você está frio, você está fraco, é porque você está conhecendo a Deus pouco. Vem conhecer a Deus através do conhecimento. Lê um bom livro, lê a Bíblia, claro, em primeiro lugar, a maior parte da sua leitura. Lê também um bom livro, nós temos bons escritores. Procura alguma coisa para conhecer mais a Deus, para aprofundar seu conhecimento. É por isso que a gente está aqui na terça-feira. A minha proposta na terça-feira é o que nós vemos aqui na terça-feira faça com que a nossa fé tenha mais fundamento, tenha mais base. É o que a gente faz aqui na escola dominical. Queira conhecer mais a Deus. Crente frio, isso pode doer no seu coração. Se a carapuça servir, amarra, porque serviu para você mesmo, é para você mesmo que eu estou falando. Se você está falando que está frio, desanimado, você é um crente com conhecimento raso de Deus. Quem conhece a Deus, isso não acontece. Você está precisando conhecer o Deus que você serve, historicamente, teologicamente, biblicamente, espiritualmente, experiencialmente. Você está raso no conhecimento de Deus, por isso que você está frio. Camarada no final da vida está querendo ler livro. Isso aqui é um tapa na minha cara, porque a gente acha que sabe tudo. Paulo chega no final da vida achando que ainda precisa saber mais alguma coisa. Corre atrás, meu irmão. Pede para chamar João Marcos, consertar relações estragadas no passado. Ele briga com Barnabé e João Marcos lá atrás e fala: esse menino não serve para caminhar comigo. Agora em 2 Timóteo capítulo 4 ele vai dizer assim: traga-me João Marcos, porque ele é útil para o ministério. Liberou perdão, resolveu questões do passado. Termina a carta dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O que era para ter sido feito, eu fiz. E o maior expoente do cristianismo é levado até a mesa de decapitação. Isso mesmo, Paulo, maior pregador do evangelho, é deitado com a cabeça sobre o tronco. Um soldado romano afiando a espada, talvez perguntando para ele: fala aí seu último pedido. Fazendo uma ilusão às frases que Paulo já disse. Talvez Paulo disse para ele assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou talvez ele tenha respondido ao guarda romano enquanto afiava a espada: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, estou indo encontrar com meu Deus. A glória do Pai está me sendo revelada. Um homem que está perdendo a cabeça por causa de pregar o Evangelho, está fazendo isso como atitude de louvor. Ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, que agora a vida dele está sendo apresentada como libação a Deus, como oferta ao Senhor. A vida dele, o sangue dele vai ser derramado como um sacrifício de louvor a Deus. E você está aí reclamando porque o seu gerente está pegando o seu pé lá no serviço. Aguento mais, que é gerente, eu vou desviar da igreja, eu vou tomar uma, porque que é gerente é aborrecido demais. E o camarada está com a cabeça no tronco para ser decapitado, entendendo que a sua vida é uma oferta de libação ao Senhor. E você está aí reclamando que hoje tem que comer ovo, que você não conseguiu comprar carne.
O que eu acredito não ser a situação de nenhum de nós aqui dentro dessa igreja. O Senhor tem nos abençoado. E de repente o soldado romano desce com a espada, e o maior expoente do Novo Testamento, cabeça para um lado, o corpo tomba para o outro, e é a morte do maior pregador que o cristianismo já teve, que morreu afirmando que a alegria no Senhor precisa ser constante. Não sei o que você está passando, meu irmão, não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é a sua tribulação, o tamanho do seu problema. Existem coisas que é só você e Deus, mas de uma coisa eu sei: siga o exemplo de Paulo aí, sirva ao Senhor com alegria. Podem tirar de você a vida, mas a sua alma pertence a Deus. Entregue sua alma para Deus nessa noite. Alguns dias atrás eu preguei aqui explicando o que é corpo, o que é alma, o que é espírito, né? A alma é a sede das nossas emoções, sentimentos, tudo está na alma. Entregue sua alma ao Senhor. Talvez amanhã o seu negócio pode dar errado, você pode não pegar o serviço que você ia pegar. Talvez amanhã uma carta de demissão te aguarda, está repreendido em nome de Jesus, não desejo isso para você. Mas se a sua alma pertencer a Deus, vai estar tudo bem. Jesus tentou ensinar isso para os discípulos, né? Só não tema o homem, que tem o poder de tirar apenas a vida. Tema a Deus, que além da vida, tira também a alma. A sua alma tem que estar em Cristo, seu coração tem que estar no Senhor, não nas circunstâncias dessa terra. É Ele que te fortalece, é Ele que vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Se coloque de pé, enquanto a Márcia vai cantar ao Senhor mais uma canção. Vamos orar a Deus, vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deus nos deu uma oportunidade nessa noite